tenho a ousadia de falar que Deus falou comigo, porque é muito forte isso, mas eu tive um sentimento de Deus na minha vida, e esse sentimento é muito bom, porque eu tenho certeza que é um sentimento de Deus. E eu gosto muito dessa palavra, João 1,14, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu comecei a pensar sobre isso, porque no princípio era o Verbo ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Todos nós conhecemos essa palavra, que no princípio Jesus estava com Deus, né? Nós conhecemos isso. Então, mas o porquê ele era Verbo? O porquê Verbo? E se você trazer a palavra verbo para a nossa língua portuguesa, o verbo, o que ela é? Uma estrutura de uma oração. Ela é simplesmente uma ação de uma oração. Se você diz uma oração, ela tem verbo, ou no começo, meio e no fim. Ou ela tem no começo, ela não tem no meio e no fim. Mas numa oração, ela tem que ter o verbo. E onde entra o verbo em nossas vidas? Aí que eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a entender o porquê Jesus é o verbo em nossas vidas. Por que ele é o verbo? Porque ele é uma ação em nossas vidas. Quando eu aceitei Jesus, que a pessoa falou de Jesus para mim, ele não me disse que Jesus curava, que Jesus ele só pregou que Jesus salvava. Eu não sabia que Jesus tinha tantas outras coisas que eu descobri no decorrer dos anos cristãos. E hoje eu vejo assim que as pessoas, quando falam de Jesus, eles sempre colocam o ter, que é o verbo. E muitas vezes nós estamos na igreja e pensamos que temos esse verbo e nós não temos, porque nós não sabemos conjugar o verbo. Ou seja, nós não conhecemos o verbo que é Deus, que é Jesus, o Espírito Santo. E muitas vezes nós conjugamos esse verbo que é dele, que é Jesus, na primeira pessoa só, na primeira pessoa. E nós não conjugamos o verbo em todas as outras. Então nós ficamos detidos com ter e não com ser. Então hoje o mundo prega muito no ter e não no ser. E quando nós falamos do verbo, a gente sabe que numa oração é uma expressão. O menino correu, é uma ação, né? Em Cristo Jesus, ele também é uma ação na nossa vida. Jesus faz, Jesus vai fazer, ele fez. Então nós devemos o quê? Conjugar esse verbo que é Jesus em nossas vidas. Como nós vamos conjugar? Com essa intimidade. A intimidade com Cristo, com Jesus, é saber colocar Ele em nossas vidas no tempo certo. E por isso que muitas vezes, irmãos, eu falo por mim, está deslocado da ação e do tempo de Deus na sua vida. Às vezes o irmão vai comprar um carro e ele quer, naquele momento, aquela ação, naquele preço, naquela cor, ele não pensa no tempo que Deus tem para ele. Qual é o tempo do verbo, o verbo que é Cristo, na sua vida? Você tem conjugado, você tem buscado esse verbo, na ação desse verbo, no tempo real? Qual é o tempo que o verbo está na sua vida nesse momento? E quando eu descobri isso na minha vida, fez muita diferença. Porque eu comecei a não ser mais afoita, a parar antes de falar, pensar, antes de agir, pensar. Porque muitas vezes a gente coloca a palavra, coloca Jesus numa situação que ele não está. Ele não está naquele momento, ele não está naquela ação. Aquela ação é sua, pessoal do homem. E aí você acaba entristecendo. Por isso que na igreja, nós, muitas vezes, a gente não tem aquela sequência.
Você passa o ano inteiro, você tem tribulação, você tem problemas, aflições, mas você, em todas, você consegue se desvencilhar. Por quê? Você conseguiu trazer Jesus para dentro da sua alma. Ele não pode estar fora, ele tem que estar, você tem que amar. Quando eu disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar. Amar é buscar estar dentro do seu coração. Deus, ele tem respeito por você, ele trabalha na ação certa na sua vida. E muitas vezes nós não vimos a ação de Deus, porque nós estamos buscando Deus em outra estação e deixamos Deus de lado e pensamos que nós temos Deus. E muitas vezes na oração sua você não coloca Deus, você coloca sua vontade, mas você não coloca a ação do Senhor, o agir de Deus na sua vida. Por isso que muitas orações não são respondidas, porque quando você joelha para orar, a sua ação já está impondo para que Deus faça aquilo que você deseja. Quando se prega Jesus, você prega que ele cura, que ele liberta, mas muitas doenças, gente, elas não vêm, elas não são curadas. E não é porque Deus não está naquela ação. Porque muita gente, se Deus curasse todo mundo, ninguém ia morrer. Então é uma ação que você tem que ter muito zelo quando você fala. Portanto, melhor pregar a salvação do que a ação que muitas vezes você não dá conta, porque é você conjugando o verbo, não é o verbo sendo conjugado. Entendeu a diferença? Você impõe uma situação, olha, você vem para a igreja, Jesus isso, aquilo, e quando a pessoa chega às vezes na igreja, ela não vê aquilo, porque Deus muitas vezes ele trata cada um de nós de maneiras diferentes. Você já pensou se todo mundo fosse curado do câncer? Se todo mundo fosse curado da AIDS? Se todo mundo fosse curado da tuberculose? Então, mas não, tem doenças, tem coisas que vêm para que a glória de Deus seja manifesta na vida daquele que está em Cristo Jesus, deixando o verbo agir na sua vida. Então, irmãos, quando eu digo que é uma expressão viva, ela é uma expressão viva e ativa. O verbo Jesus, ele é ativo na vida do homem quando você permite ele ser ativo. Mas ele é ativo em todos os momentos. Não é algum momento que ele é ativo, ele é em todos os momentos, desde quando você deixa ele agir como verbo. E eu fiz um trechinho aqui que eu disse assim: é um sentimento, o verbo é um sentimento vivo do Espírito Santo. Mas como eu vou amar? Como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Irmãos, só tem uma maneira de você chegar, sentir a presença de Deus, é através da oração. Não tem uma outra porta que você possa entrar que não seja pela oração. Porque quando você lê a palavra, que você conhece a palavra, que você vai orar, Deus te dá a direção, porque você conhece a palavra. Quando eu tive o entendimento dessa palavra, que o verbo é a expressão viva, eu não quero falar que ele estava com Deus, ele veio e se tornou carne. Todo mundo já sabe isso, que ele se tornou carne. Por que ele se tornou carne? Para que nós soubéssemos, para que nós entendêssemos que ele também era uma figura como nós e não pecou. Ele decidiu não pecar. E nós temos que decidir andar com Cristo, sendo o nosso verbo, tendo essa ação. Quando o Senhor diz, quem eu sou? Diz, eu sou o que sou. Sou é o verbo. É o verbo que está dentro de você, se você desejar. Senão ele não é nada. O verbo ele pode não ter ação nenhuma na sua vida, quando você não deixar ele entrar no seu coração. Amém. Se você diz, chuva forte na cidade,
Você entende? Chuva forte na cidade. Você entende que em São Caetano está chovendo, ou está chovendo na cidade. Mas para que seja uma ação, para que a oração seja completa, você vai ter que dizer: a chuva forte, tem uma chuva forte na cidade. De ter. Está chovendo forte. É um verbo, é uma ação. Então muitos de nós estão dentro da igreja, mas não tem essa oração. Está na frase. Por que está na frase? Porque não tem um verbo dentro do seu coração. Por isso que a igreja é duas igrejas. É uma que sobe e outra que fica. Por quê? A pessoa pensa que ele tem o conhecimento, o verbo. Não é porque você levanta as mãos, chora, porque você se emociona com louvor, que você tem um verbo. É muito mais. Por isso que eu sou limitada em dizer que eu sei que Deus falou comigo, porque é uma coisa muito forte. Eu tive um sentimento que veio da parte de Deus, porque eu estou galgando ir morar no céu. Eu não tenho essa pretensão de falar: ó, Deus falou. Tem que ter muita pretensão, e tem que ter muita visão, e ter muita fé, e ter muita certeza, porque das palavras você tem que dar conta. Então eu tive esse sentimento, que o verbo é uma ação ativa na vida do homem, e que muita gente está na igreja achando que tem essa ação ativa e não tem. Porque a oração não está completa, está faltando o verbo. Por isso que muitas vezes a gente ora e não acontece, você fica estagnado. Igual com uma empresa, às vezes a pessoa entra numa empresa, trabalha 30 anos, ele entrou como porteiro e sai como porteiro, ele ficou estagnado. Você está 30 anos dentro da igreja, você não conheceu o verbo, você entra, você faz um ritual. É um ritual que você faz, e você não se percebe. Não adianta um dia você levantar as mãos, bater o pé, dançar, e o outro dia você não. Porque a ação do verbo em nossas vidas, ela é ativa todos os dias. Você vai estar feliz se está chovendo, você vai estar feliz se não está chovendo, porque você sabe que a ação de Deus na sua vida, ela é perfeita, ela é agradável, ela é suave. É Deus na sua vida, não importa. Como diz Abacuque, não importa se tem vacas no currais, mas todavia eu adorarei, eu amarei, eu servirei, eu estarei com o Senhor. Não importa a circunstância. Quando a gente louva, é bem legal os louvores, mas é uma oração, é uma expressão ativa de oração. É uma expressão ativa de oração. E a emoção é um sentimento muito próximo da adoração a Deus. Porque você adora, quando você adora, o que se diz? É um sentimento puro. Você se rasga na presença do Senhor. O seu pecado ali, você lançou ele fora. Quem pode lançar o seu pecado fora? Você. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. O passado, o verbo, você não está mais conjugando no passado, ficou para trás. Você está olhando no presente, com o olho no futuro, conjugando o verbo no presente, porque é o presente que Deus quer que você conjugue esse verbo, que é o Espírito Santo na sua vida, a ação efetiva do Senhor na sua vida, e com o olho no futuro. Então, a diferença no conhecimento, que muita gente tem conhecimento da palavra. Tem gente que prega, é maravilhosamente bem, você fica ouvindo e você fica assim: nossa, como que ele descobriu tanta coisa? É porque ele é estudioso da palavra. Mas será que ele tem o verbo? Será que ele está conjugando o verbo na pessoa certa? Na pessoa bendita de Jesus Cristo? Porque o verbo nada mais é do que o Espírito Santo, é Jesus na sua vida. Não adianta você conhecer a palavra se você não tem o verbo ativamente na sua vida. Amém? Amém. Livre arbítrio para escolher. Está na igreja, está lá fora. Está um pouco na igreja, um coração na igreja e um pouco o coração lá fora. Nós temos esse nível. Porém, há uma necessidade de entender
que o momento é de nós mudarmos a nossa direção para olhar para o Verbo e buscar esse sentimento de adoração, de amor e de reverência. Porque se você tem o Verbo, as suas ações são diferentes. Quem diz que tem o Verbo tem ações diferentes. Por isso que muitas vezes você vê aí o irmão na igreja, você vê a irmãzinha na igreja, mas você não vê essa diferença. Esse verbo não mudou, não acrescentou ainda. Precisa frutificar, precisa buscar essa frutificação em Cristo Jesus. Buscar nas madrugadas, buscando na palavra, porque Deus só pode dar uma palavra para aquele que lê, para aquele que busca, para aquele que corre atrás. Eu gosto de ter o sentimento de Deus, ter o verbo dentro de mim, a expressão ativa, Deus falando comigo, mudando o percurso da minha vida. E essa semana eu senti isso, mudando o percurso da minha vida. Quando que a criança aprende o verbo? Quando ele está no 3º ano, ele já começa a aprender o verbo. Por quê? Ele começa a falar assim: ah, é tão bonitinho, né? Ah, você fez, eu fazia. Você trouxe, eu trouxe. Ele não sabe ainda conjugar o verbo, porque não sabe ainda falar. Mas com o tempo que vai acontecendo, ele já não fala mais fazia, eu trouxe. Ele já começa a usar o verbo certo na língua portuguesa. Na igreja é a mesma coisa. No começo, você dá aquelas rateadas, mas nós que somos todos velhos, né? Já conhecemos a palavra. Então nós temos que não mais conjugar o verbo na pessoa errada. Verbo viver, Jesus Cristo. O primeiro verbo, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento. Amarás é um verbo. Quem é o verbo? Jesus. Se você não tem o verbo, essa palavra é o quê? Vazia. Em todas as coisas que nós olhamos, ela aponta para o verbo. Em todas as coisas que você olha, ela aponta para o verbo. Se você vai ao mercado comprar alguma coisa, você usa o verbo, porque você usa o comprar. Se você vai fazer uma visita, você vai orar, você vai ter uma ação, você tem o verbo. Se você não tiver essa ação na sua vida, você não tem esse verbo. Logo, a sua ação, ela não tem uma ação ativa, ela é morta. Então nós devemos, irmão, conjugar o verbo no tempo certo. Não só na primeira pessoa eu, tá? Porque muitas vezes nós conjugamos só nós. Eu. Não tem tu, não tem nós, não tem vós, não tem ele, não tem eles. O homem, com todos os aspectos, tudo quanto o homem criou, dá a impressão assim, o homem criou, né? Mas ele criou e usou a patente de Deus. Ele usou a patente de Deus. Ele, será que sabe disso? Muitos souberam que estão usando a patente de Deus, porque todas as coisas Deus criou. Criou é verbo? É verbo. Todas as coisas Deus criou. A gente fala assim, olha, você viu que aquela pessoa fez isso. Ele não fez a patente de Deus, porque Deus, Ele é o eu sou, Ele está desde o princípio. Não tem vida sem Deus, não tem vida, não tem nada. A palavra diz que no princípio não tinha nada, a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então todas as coisas o Senhor criou. Ele criou, era verbo, verbo criar. Todas as coisas, gerar, é verbo. É o próprio Espírito Santo. Gente, eu fiquei tão apaixonada por essa palavra, porque em tudo o verbo está. E o verbo é Deus. Você sabe o que é você sentir tão diminuída, tão pequena, e o verbo está em você? Sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, tem uma coroa. Você pode pensar como é isso? Você às vezes está entrando numa repartição, num banco, no mercado,
não sei lá onde fazer uma viagem, você tem esse entendimento, você tem essa impressão, você tem essa certeza que tem o Verbo com você, uma ação ativa, fazendo a diferença. Glória a Deus. E se você não tem esse sentimento de amor pelo Verbo, você não tem nada. Você pensa que você tem, mas você não tem, infelizmente. Sabe aquela pessoa que ele tem um carro, mas ele não dirige, ele não sabe, alguém dirige por ele? É isso. Não, eu quero ter a ação do Espírito Santo, o Verbo dentro de mim, eu fazer uso dele em todas as ações, que ele não fique parado, armazenado, porque ele quer agir nas nossas vidas como águas cristalinas, para que venhamos beber cada dia e encher as nossas vidas com essa bênção de ser curados. Temos que ser curados primeiramente para receber essa graça e curados no Espírito, porque sem o Espírito, irmãos, curado, o corpo não adianta. E o que adianta você ter um corpo sarado? Quantas pessoas vão na academia, é bombada, aquelas mulheres, né, que tem aqueles corpos exuberantes, mas elas são doentes, porque espiritualmente elas são abaladas, elas não têm o Verbo dentro delas. Nós temos uma oportunidade de ter o Verbo dentro de nós, fazendo uma ação contínua, de poder, de graça, de ousadia. Porque, irmãos, é uma ação, uma palavra, ela muda a sua vida. É uma ação. Hoje eu quero que esse verbo faça essa mudança na sua vida, que você saia daqui diferente. Porque quando Deus liberta, o verbo libertar, Ele libertou a minha vida. Glória a Deus. O inchaço, o mal, ele saiu. Quando ele saiu, eu chorei muito, porque a minha visão que estava turva, eu enxerguei. O cego de Jericó, eu estava cega, mas o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Sabe o que ele fez? O Verbo me libertou. O Verbo é Jesus. O Verbo quer nos libertar esta noite. Sabe do quê? Do nosso sentimento, o nosso eu. E o nosso eu que tem muitas vezes nos prendido. É o nosso eu. Olha, porque às vezes você dá para o inimigo, às vezes a sua vida, você dá as suas credenciais. Muitas vezes você deixa às vezes é seu marido, às vezes é seu filho, o seu chefe, a sua amiga, deixa ele te prender nas conversas, nas conversações. Olha o que o verbo faz na vida de um homem. Ele muda caminho, trajetória. Glória a Deus. Tenha essa visão hoje. Não fica preso, não deixa que alguém te domine. Porque é muito assim, se a gente não se levanta, se a gente não quebra os grilhões, a gente fica preso às vezes por uma palavra que o marido diz, uma coisa que o filho fala, ou não sei o que da vizinha, o meu chefe que não sei o que. As pessoas passam a ter domínio. Domínio é verbo de dominar a sua vida, no sentido contrário. Mas você tem que dar domínio da sua vida para Cristo. Você tem que dar domínio da sua vida para Cristo. O verbo, ele é Jesus. E o homem buscando o verbo, buscando conhecer a palavra, buscando conhecer. Vocês nunca pararam para pensar, olhar para o céu e pensar assim: se eu afastasse a nuvem, o que será que eu ia ver? Eu sempre pensei nisso. Por exemplo, você está andando num caminho, vai e volta, assim, parece que não tem mais nada. Aí daqui a pouco tem caminho de novo, tem estrada de novo, parece que é longínquo. E eu sempre pensei nisso. E o homem buscando ir para a lua, o homem buscando descobrir aquilo que não se descobre, porque Deus, ele é o que é. Não tem outra expressão, essa é a expressão ativa dele. Ele é o eu sou, não há outro além dele. O homem tentou inventar, o coração pulsando, fez isso, mas o homem, com ser vivente, com natureza de Cristo, ele não conseguiu. Ele pode fazer o coração pulsar,
Mas o fôlego de vida, o respirar, é a expressão do verbo. Não há outro. Quando você acorda de manhã, você fala, eu ia até acordar. Não, Jesus te acordou, te chamou pelo nome. Chamar é verbo, ação de Deus na sua vida. O verbo te chamou. Quem te chamou? O verbo, Jesus te chamou. Porque a gente fala isso, amanhã eu quero dormir até acordar. Não, você dorme até na hora que Jesus te chama. Ele assopra nas suas narinas e te chama e você desperta. Despertar é o verbo. Eu quero colocar o verbo no seu coração no dia de hoje. Tantos filósofos que estão estudiosos, né? Os filósofos são pessoas estudiosas, procurando Deus, procurando a ação de Deus. Platão, Aristóteles, Sócrates, eles chegaram a um denominador comum, que não tinha uma divindade. Não tinha. Eles repudiaram os deuses deles. Olha que demais, porque eles chegaram aonde? No verbo. Dali por diante não tinha mais nada. Eu sou o que sou. É o Senhor que diz isso. Ele é desde o firmamento. Ele é o que é e será. E não há outro além dele. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o começo e o fim. Não há outro Deus além dele. Buscando o homem encontrar na ciência. A ciência é Deus. A ciência é o verbo. A ciência é o verbo. Deus, Jesus, o verbo, Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele está em nós. Então, irmãos, não esqueça disso. Não se maltrate, não se perturbe, não deixe ninguém tirar de você o verbo. A ação do verbo na sua vida. O seu levantar, o seu despertar, o seu agir, é o verbo que faz, é tudo verbo. Assim como um automóvel precisa da gasolina para ele caminhar, você precisa do verbo para andar, para viver, para movimentar. E dizendo sobre Platão, Sócrates, o homem buscando conhecer, buscando a ciência, o que ele encontrou? O homem encontra Deus em cada porta que a ciência consegue